nós vamos chamar agora a nossa comentarista de política, Renata Marques. Chega para cá, Renata, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, Natália, boa noite a todos que nos acompanham. E antes de falar então da sessão, vamos falar um pouquinho do seu programa. As gravações então já começaram, o programa Antenada, que está aí a todo vapor, as gravações, já começou aí a gravar com alguns deputados, né, Renata? Já gravei com o Robson Farinazzo, que é Arte na Guerra, ele é muito conhecido, tem um Instagram... Catando Vence, um Instagram muito procurado para quem gosta desse tipo de assunto, da geopolítica. Gravamos também com o Alexandre Guimarães, o Alexandre Guima, que é para quem gosta de armas, né? Ele é armamentista. E os deputados que já estão confirmados, o Tomé Abduche, Danilo Campetti. A gente está com uma gama de convidados que já aceitaram, só aguardando o agendamento. Então, o programa está muito bacana e em março já está no ar. Nós estamos aqui na expectativa. Então, vamos falar agora, sessão da Câmara, como que você avalia a sessão de ontem, que olha... projetos polêmicos que tramitam na casa aí há quase um ano, agora em março faria um ano, então os projetos de lei da vereadora Thaís Braz, que foram rejeitados pela maioria, só tiveram voto dela e do Marquinhos Ferreira. Mais uma vez, Natália, está acontecendo o que a gente pediu por tanto tempo, que os vereadores fossem à tribuna e justificassem seus votos, independente se fossem de acordo ou se fossem contrários, mas que dessem a opinião pelo qual estava tendo aquela decisão. E aos poucos parece que está acontecendo. A princípio, mais o pastor Júlio, né, e o David, o Marquinhos e a Thaís já vinham do outro mandato, eles já estão mais habituados e acostumados a subir na tribuna, e foi, digamos que quente, né? Foi rejeitado pela maioria, alguns não subiram para justificar, apenas votaram pela rejeição, mas o David subiu mais uma vez com um depoimento bem forte sobre a sua opinião. E eu concordo, tá? Deixar claro que eu concordo com o que ele disse, porque ele quis deixar claro que a questão não era o projeto e de quem era o projeto, mas os motivos daquele projeto do qual ele não concordava. E é isso que a gente vem pedindo tanto para os vereadores fazerem na tribuna, subirem e dar o seu depoimento sobre o porquê que tomaram aquela decisão. Por que eu concordo com o David? Isso é uma análise minha, pessoal, que eu venho dar aqui no jornal. Porque eu sou uma defensora dos benefícios para quem precisa, oportunidade para quem precisa. E é exatamente essa linha que o vereador David pegou, que todos precisam de oportunidades, e não por conta da cor. E você fazer um projeto de lei seguindo essa linha, que é obrigatório você ter uma regulamentação ou uma orientação de como se comportar, eu acho que não é o caminho. Um protocolo. Um protocolo, até mesmo porque a gente tem tantas leis em Catanduva, eu acho que nem mesmo os vereadores conhecem todas as leis que já foram aprovadas, e elas não são, na maioria, cumpridas. E o que é pior, a população não sabe que ela tem esse direito, que existe essa lei. Então, ela se baseou, a vereadora Thaís, ela se baseou que já existe uma lei federal e que eles negaram uma lei municipal. E ela disse que essa lei federal também não está sendo cumprida. Exatamente onde eu ia chegar. Se a lei federal não está sendo cumprida, não é o caminho de orientar que essa lei existe e fazer uma conscientização para que quem sofreu faça cobrança para que a lei seja colocada em prática, seja divulgada. O problema nosso é fazer leis que não são aplicadas. O pastor Júlio, ele foi praticamente explicar o contexto do porquê a comissão, né, deu o entendimento de não passar o projeto. Rejeitou. Então, é mais ou menos a mesma linha. Porque toda vez que a gente chega nesse tema, onde a gente vai falar de preto, onde a gente vai falar de LGBT, e a gente é contrário, o vereador é contrário, a população é contrário, o prefeito é contrário, é sempre polêmico. Mas é um assunto que precisa ser discutido. Realmente, é um assunto que precisa medo de discutir. Ser discutido, mas que todo mundo tem medo. A gente viu aí um ano projeto que vai receber o pedido de vistas foi empurrando com a barriga,
e chegou no momento que agora é preciso a discussão. Exatamente. A discussão, ela é precisa e ela tem que ser aceita. Porque quando você é contrário a um projeto desse, quando você é contrário a um projeto de cotas, aí você é o que está errado, é você o que não quer o benefício do próximo. Nós somos todos iguais. Eu sempre defendi que precisam de políticas públicas, precisam de cuidados, precisam de protocolos, precisam de leis, mas que atendem à população de modo geral. Falou também da mulher, né? A Thaís deu, que ela foi até Votuporanga, falou Sim. sobre as políticas que existem lá e faltam em Catanduva. Realmente existe, Catanduva, um déficit no atendimento à mulher. O que é diferente de políticas públicas como as leis obrigando o atendimento. Então, isso é um projeto que a mulher sofreu um abuso, ela precisa de uma casa de acolhimento. É diferente de fazer uma lei específica para atender só a mulher, uma lei específica só para o preto, uma lei específica só para o LGBT. Então, tem que ser uma lei que atende a todos, independente da sua cor, raça, religião e opção sexual, né? E a gente viu aí o Marquinhos Ferreira também usou a tribuna para defender, né? Ele disse aí, ele rebateu a fala do David Roger, né? Que ele falou, olha, aqui não é lugar para conscientização, aqui é lugar para fazer leis. Natália, e o Marquinhos foi um caso até bem interessante, porque ele fala que a casa está lá para fazer leis. E realmente, a casa é um poder legislativo, está para fazer leis. Mas tem um detalhe que a casa também é um órgão de fiscalização. E fiscalizar as leis que já existem e não estão sendo cumpridas também é um papel do vereador. Então, apontar o dedo, a casa está aqui para fazer leis? Está, mas leis que funcionam, que sejam colocadas em práticas. Eu acho que eu até vou fazer aí um resumo de quais leis municipais de Catanduva realmente são cumpridas. Porque eu, sinceramente, eu desconheço. Eu acho que é uma minoria. A gente perde tanto tempo com essas questões que ficam lá, esse projeto mesmo da Thaís, quase um ano, sempre adiando, porque eles não querem entrar em assuntos que são delicados, assuntos que custam caro, assuntos que perdem voto. Né? Exatamente. Então, ficam sempre com essa questão de fazer leis, e existe a lei federal, mas não é aplicada na municipal. Peraí, o regime não se diz que a lei federal é a lei que rege, que é a maior, é a que tem. A gente nunca pode fazer uma lei municipal que sobrepõe a federal. Então, você vai repetir uma lei, a gente está pagando vereadores para ficar repetindo leis, para elas serem aplicadas. Então, eu acho que realmente, talvez não seja a palavra conscientização, talvez o trabalho seria um pouco mais amplo, né, um pouco mais fiscalizador, mas eu concordo com o David. Eu acho que o trabalho aqui é fazer as leis serem cumpridas e não fazer mais uma lei para que a lei já existente seja cumprida. Então, senão vai ficar num círculo vicioso, isso não vai acabar nunca. Isso mesmo. Antes de mudar de assunto, ó, falar que o presidente da Câmara, então, o Marcos Cripe, ele convocou uma sessão extraordinária para a próxima quinta-feira agora, dia 27, às 5h30 da tarde. A reunião dos vereadores será para discutir e votar o projeto de lei complementar que dispõe sobre o artigo da lei municipal que trata do Refis, né, o Programa de Recuperação Fiscal, que permite, então, que contribuintes regularizem débitos municipais com condições especiais de pagamento. O prefeito, então, Padre Osvaldo, ele pediu maior tempo para a adesão ao Refis, podendo ser formalizado até o dia 30 de dezembro. Né? Então, o projeto ele foi aprovado por unanimidade, né, dos vereadores na sessão de ontem, né, de terça-feira, e vai, então, voltar ao plenário para deliberação em segunda discussão, então, nesta quinta-feira. E agora, sim, vamos falar também daquele caso do vice-prefeito de Rio Preto, né, que deu o que falar. Deu o que falar, assunto, mas uma vez polêmico, né? Às vezes o pessoal do movimento negro, o movimento dos pretos, não gostam que a gente fala que os assuntos, quando fala de racismo, é polêmico, são assuntos que precisam ser discutidos. E até ontem os vereadores discutiram isso, né? Eles falaram sobre isso, o David Roger, o Júlio Zanini também. Mencionaram e repudiaram, porque normalmente, quando a gente se declara ser de direita, ser conservador, a gente já é taxado como racista. Isso é um estereótipo que já chega para quem se declara, né, de direita. Eu vejo como um ato que é de repúdio, não é inaceitável, independente se foi um vice-prefeito, um político ou uma pessoa comum. Eu acho que isso é indiscutível, tem que ser averiguado, investigado a fundo e com isenção.
Essa investigação ela tem que ser sem paixão, Natália. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu não estou negando que existe o racismo, mas quando se trata de um lado declarado de direita, um lado declarado conservador, é complicado quando se julga, porque as paixões tomam muito conta do cenário total. Eu assisti ontem a sessão da Câmara de São José do Rio Preto, onde teve atos de repúdio, teve atos de justificativa, e um dos vereadores, que é advogado, ele dá uma declaração que ele também repudia o ato, mas ele explica que foi fora de um contexto. Ele soltou uma palavra, né, solta, no meio da discussão, no calor da emoção, e que não teve um contexto racista, que isso não caracteriza. Eu não sou advogada, nem dele, nem profissionalmente, muito menos dele, mas são explicações que a gente, leigamente, precisa entender para não achar também que tudo tem que se caracterizar racismo. A gente teve aí uma época que não podia se falar criado mudo, não podia falar algumas palavras que já eram um preconceito e tudo mais. Então, tudo isso vem à tona, vem com uma carga muito pesada quando se vê uma pessoa pública se envolver numa situação como essa. Então, mais uma vez, eu repudio, acredito que tem que ser uma investigação, ele tem que arcar se realmente julgar e achar que ele teve o ato, que isso realmente aconteceu e ele precisa ser punido, que ele arque com as consequências. E o que, assim, eu achei interessante e que a gente não está muito acostumado, infelizmente, mas que rapidamente a prefeitura se pronunciou. Ele, o vice-prefeito, se pronunciou, ele também falou que está deixando o cargo ao qual ele era secretário, também temporariamente o cargo de vice-prefeito, e aí a gente vê assim que foi tudo muito rápido, a prefeitura logo soltou uma nota, isso infelizmente, né, a gente não está acostumado, porque infelizmente, mais uma vez eu digo, aqui demora muito tempo, e quando o prefeito se pronuncia. Tá aí, Natália, um ponto que eu queria chegar. Não é comum, a gente não está acostumado a ver uma pessoa de um cargo público envolvida numa situação, seja como essa, ou seja em denúncias, tentar resolver de uma forma tão rápida. O fato aconteceu no domingo, na segunda-feira o vice-prefeito já se afastou do seu cargo de obras lá de São José do Rio Preto, apresentou um atestado se afastando da função de vice-prefeito, já tem um novo presidente do PL para São José do Rio Preto, a prefeitura soltou uma nota se colocando à disposição, repudiando o ato. Então, assim, o contexto da situação foi resolvido muito rapidamente diante da população, o que a gente não vê aqui em Catanduva. A gente viu aí onde tinha denunciados em cargos da prefeitura que continuaram trabalhando normalmente, como se nada tivesse acontecido, denúncias onde o prefeito não vem se posicionar, fazer uma manifestação. Então, são casos diferentes que a gente pode tomar como exemplo de diferença entre São José do Rio Preto e Catanduva.